Baixa libido, sem força, indisposição, cansaço extremo, aquela sensação que eu não dou conta de fazer mais nada na minha vida, tudo tá acabado. Cara, você sentiu isso alguma vez? Eu vou te contar um relato sobre minha vida recente que vai fazer muito sentido pra você. Me acompanha pra você entender mais sobre isso. Com certeza você já ouviu falar sobre testosterona, não é mesmo? O hormônio masculino importantíssimo, na verdade é essencial para nossa vida. Vou te contar um relato que aconteceu comigo recentemente. Eu fiz um teste comigo mesmo. Para quem não sabe, eu faço reposição de hormônio há um bom tempo da minha vida já. Meu nível de testosterona basal era muito baixo. Isso trazia alguns fatores importantíssimos, como baixa energia, baixa libido, baixa massa muscular, enfim, outros fatores que são muito relevantes para um homem. E quando eu entendi isso, eu comecei a fazer reposição hormonal. Isso lá atrás, quando eu comecei a entender da medicina e da fisiologia. E desde então tenho feito reposição de hormônio. O que acontece? A reposição significa que meu nível de hormônio está normal. Isso me traz uma vida normal, disposição, libido, humor, vontade de querer fazer as coisas, de trabalhar, de conquistar. Isso tudo faz parte das características masculinas. Quando a gente não tem isso, tudo o contrário vai acontecer. Recentemente, há 2 meses atrás, eu estava com alguns pacientes que estavam com muito baixa libido, estavam com depressão marcada, estavam tristes, estavam desanimados, sem força, não conseguiam treinar, e libido baixa, e estava muito difícil no casamento deles. E eu tratei de forma muito clara, e eles evoluíram de forma muito clara. E como eu sou um estudioso e eu gosto de aplicar muitas coisas na minha vida, então eu quis relembrar como que era isso, quis entender novamente como que era. Então eu falei, eu vou ficar 2 meses sem reposição e vou ver como meu corpo vai responder. Eu decidi parar de fazer reposição hormonal por 2 meses. E não é que meu eixo hormonal decaiu totalmente para zero. Não, eu controlei totalmente isso e deixei minha testosterona no nível basal que já tinha antes, que era meu basal, não é zerado. Mas o que significa isso? 2 meses foi suficiente para eu ir no fundo do poço, literalmente, em todos os sentidos, tá? Começando por parte emocional. Nitidamente meu humor caiu. Nitidamente eu fiquei mais triste, fiquei mais deprimido, não tinha disposição para nada. Comecei a falhar muito na academia, comecei a querer buscar prazer e recompensa no doce, na comida, que eu nem gosto de doce, olha que doideira. Comecei a ter muito sono, eu trabalhava a mesma quantidade que antes, mas chegava em casa eu estava muito cansado, queria dormir, o corpo já não aguentava mais. O que eu fazia antes eu não conseguia fazer mais. Humor baixíssimo e libido baixíssima consequentemente. Olha só quantas coisas ruins. Ou seja, meu trabalho não estava rendendo tanto porque não tinha energia, o meu corpo não estava mais respondendo porque eu não conseguia ir para academia, não conseguia treinar, eu estava descontando as minhas frustrações na comida e minha libido não estava mais respondendo. Olha que doideira, a mulher estava reclamando disso. E veja só como isso é perigoso, gente, isso é muito perigoso. Eu fiz de forma intencional, ela sabia de tudo isso, tudo é muito conversado entre nós dois. Então eu falei para ela, os próximos 2, 3 meses vão ser talvez excelentes, mas bem provavelmente 99% de certeza que não vai dar certo, que eu vou ficar muito mal. E foi dito e feito, foi 2 meses que foram horríveis, porque minha libido estava muito baixa, minha disposição estava muito baixa, e o que mais preocupou ela foi saber que eu estava muito triste, eu estava muito para baixo, eu não estava rendendo, eu estava com sono demais, eu estava cansado. Isso, lembrando bem, tá? Quando a gente para de tomar hormônio, para tomar hormônio, você tem que ter uma indicação médica. Para parar o hormônio, você tem que ter uma indicação médica. Tudo tem uma indicação médica. Quando a gente faz isso, a gente faz de forma intencional, totalmente baseado na fisiologia. Então, eu não zerei meu eixo hormonal, eu não fiquei com 0 testosterona. Que, obviamente, qualquer pessoa que ficar, ela vai ficar ruim também. Mas eu não fiquei zerado, eu fiquei em torno de 200, 300. Quem entende de nível hormonal vai entender que ainda assim é um nível baixo, mas era o meu basal, sempre foi meu basal. E não é um basal suficiente. O que eu quero trazer de reflexão para vocês, homens, que em algum momento, talvez muitos de vocês nunca dosaram a testosterona, tá? Se vocês não fazem nem exame, check-up geral, vocês não estão se cuidando, então os que fizeram, às vezes, traz um valor de laboratório normal, 300, 400, até 500, e entende como normal, porque o laboratório te diz que é normal. Só que isso não importa, a gente não trata laboratórios, a gente trata sintomas, trata você, como você está se sentindo, como está a sua vida, como está a sua energia, como está a sua disposição, a sua vontade de vencer, de conquistar as coisas, de trabalhar, a sua libido, a sua entrega com sua mulher em casa, como que está isso? Está muito bom? Está perfeito? Ótimo! Parabéns! Se não está perfeito, a gente tem que buscar as causas. Existe uma possibilidade, 1 milhão de causas que podem ser, sim, mas eu te conto de verdade que isso aqui é o primeiro passo. Tudo que a gente vai tratar na psiquiatria, a gente trata primeiro os orgânicos. Então a gente vai entender de causa orgânica.
Uma pessoa com déficit hormonal, seja ele testosterona ou qualquer outro hormônio que a gente esteja falando, você não vai funcionar. O corpo ele é feito para funcionar de forma equilibrada. Hormônio, tudo. Se você descompensa alguma parte, ele vai descompensar totalmente o seu funcionamento. Fez sentido isso? Então, existe um tabu muito grande como reposição de hormônios sendo a aplicação de bomba. Lembra aquele bomba anabolizante? Gente, a gente estuda para entender a fisiologia, estuda para entender os mecanismos, então a gente estuda para trazer qualidade de vida para o paciente. Então a gente sempre aplica da melhor forma possível. Tudo que você for fazer, você tem que buscar um médico que conhece, que entende, que faz, que vive o que fala. Então é importantíssimo, esse tabu tem que cair por terra. O hormônio, a testosterona não é anabolizante, é um esteroide anabolizante, falando de classe farmacológica, mas não é a famosa bomba. A gente não está no intuito de shape, a gente está no intuito de qualidade de vida. Eu tô falando aqui sobre isso, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre humor, sobre você ser uma pessoa produtiva. E às vezes uma simples reposição muda a vida do paciente. Eu tenho isso claramente no meu dia a dia. Uma pessoa, um homem de 30, 40, 50 anos, 60 anos, achar que tá tudo bem. Que é assim mesmo, é natural. O hormônio vai caindo e minha vida vai ficando assim mesmo. Não é normal, gente. Te conto que o homem de 60 anos, ele tem que estar ativo, ele tem que ter boa energia, tem que ter boa libido, tem que ter boa disposição. Isso faz parte da fisiologia. Do contrário, você precisa se ater e tratar. Te dou um exemplo simples, o hormônio tireoideu, o hipotireoidismo. Você deve conhecer alguém, isso é muito comum, concorda? Se essa pessoa não faz a reposição desse hormônio, o que você acha que acontece com a vida dela? Já sabe, né? Não vai dar certo, né? São tantos sintomas que você não vai conseguir viver. Então logo a gente trata o hipotireoidismo com o hormônio tireoideu. A gente dá o hormônio e a pessoa começa a se reequilibrar, ela começa a viver novamente, porque ela está com hormônio no corpo, o corpo volta a equilibrar. Porque do contrário é a reposição de hormônio. Quando a gente está falando de uma mulher na menopausa, a gente tem que fazer a reposição de hormônio, tá? Questão óssea, questão muscular, questão de alteração de humor, enfim, são vários fatores que a gente tem que repor. Por que a questão do homem tem que ser diferente? Por que tem esse tabu tão grande em relação ao hormônio, tá? Então, procure seu médico, entenda se você tá passando por isso, se você sentiu, tá? É muito ruim. Eu acabei de falar que eu fui no fundo do poço em 2 meses, suficiente para eu entender como que é ruim. Então, eu trago esse relato de forma muito sincera para vocês, de como que é tá nesse momento, como que é difícil, como você não enxerga nada. E partindo de mim, um psiquiatra que trabalha com o esporte, entende a fisiologia e a fisiopatologia de cada doença, entende o mecanismo farmacológico de cada medicamento, eu vivendo aquilo, sabendo tudo isso, tendo sido intencional, tendo sido experimento, eu já estava muito ruim. Ou seja, imagina que doideira, eu sabendo o que estava fazendo, eu estava muito ruim, ao ponto de falar assim, caramba, será que eu desisto de fazer tudo isso? Olha que doideira. Isso controlado, imagina se eu não tivesse controle, se fosse uma coisa aleatória, se estivesse acontecendo de forma automática na minha vida, não teria voltado do fundo do poço. Então essa é a ideia, tá? A ideia é que não deixem chegar nesse ponto, e você que chegou nesse ponto, entenda que sim, existe luz no fim do túnel, sim, você tem saída, você pode melhorar, você pode começar a voltar a viver novamente aquela vida que você sempre sonhou. Isso não precisa ser difícil, não precisa ser complicado, tá bom? Um grande abraço pra você, fique com Deus, se ficou mais alguma dúvida sobre isso, me chama no direct, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom?